Olá, estudantes do 9º ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos relembrar a globalização. O que é globalização, afinal de contas? O primeiro objetivo seria conhecer o processo de globalização, suas características e principalmente seus efeitos. O que é esse fenômeno da globalização e quais são os efeitos para a sociedade e para o meio ambiente? Quando nós falamos em globalização, é importante lembrar que a globalização é um fenômeno não tão recente, talvez, mas onde nós temos o mundo todo se interconectando através das relações das mais distantes sociedades, né? Tanto que existem muitas teorias sobre aonde a globalização começa. Quando nós falamos dos efeitos da globalização na sociedade, nós vemos que existe hoje uma padronização do processo de globalização e também existem problemas ambientais que vêm se agravando justamente por conta da sociedade de consumo, que é uma das consequências da globalização, da forma com que ela vem acontecendo. Bem, eis o fenômeno. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e a sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Nas últimas décadas, a globalização vem avançado muito. A palavra foi inventada na década de 1980 e ela foi inventada por conta do cenário que o mundo vivia. Se imaginava que a União Soviética deixasse de existir e o mundo poderia finalmente se interagir por inteiro, sem uma divisão de grandes blocos, né? A grande questão é, isso de fato aconteceu, mas algumas pessoas falam que a globalização pode ter começado antes disso. Sobre os conceitos. O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia, história, que se pautam em seu estudo. Podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo. A conexão vem avançando muito nos últimos anos. Imagina que você fosse realizar agora uma ligação para alguém que mora lá na Austrália, do outro lado do planeta Terra. Você pode pegar o seu celular e fazer uma videochamada, desde que você tenha acesso à internet. Você vai falar com a pessoa em tempo real. Mesmo que esteja do outro lado do mundo, talvez tenha um pequeno atraso de alguns segundos, mas você vai conseguir falar. Alguns segundos não, na verdade alguns milésimos de segundo. Agora, imagina essa mesma conversa acontecendo há 20 anos atrás. Primeiro, já era impossível uma videochamada. Não tinha como fazer uma videochamada em tempo real. Se tentasse, ia travar muito por conta da velocidade da internet na época. Outra situação que aconteceria seria justamente uma chamada de telefone, né? Você teria que pegar um telefone, provavelmente fixo e não celular, para realizar essa chamada. Se a gente voltar 5 anos ainda, 25 anos atrás, você precisaria usar um ramal para se comunicar com uma pessoa em outro lugar. Você ligaria para outro país, falaria com uma telefonista e essa telefonista passaria sua ligação para quem você quer falar. Agora, se eu voltar 40 anos atrás, a única forma de conversar com alguém que está tão longe era por carta. Não tinha como ter uma conversa rápida. A conversa demoraria muito mais tempo do que atualmente. Quais são as origens da globalização, afinal? Não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, como eu havia dito, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Mas há quem diga que a globalização começou lá no século XVI, com as grandes navegações, quando os portugueses e espanhóis saíram mundo afora com suas caravelas, ganhar e conquistar o mundo. Mas tem um problema também nessa questão, porque quando nós falamos de Portugal, Espanha e esse período de grandes navegações, é importante lembrar que eles não foram os primeiros. Eles chegaram na América, chegaram na Oceania, mas muito antes disso, nós temos relatos de embarcações do norte da Europa, que eram conhecidas como embarcações vikings, que chegaram lá no norte do Canadá. Além disso,
Os chineses mesmo possuíam a Rota da Seda, que interligavam da China até Roma e lá no século IX chegava na Península Escandinava. Então, já existiam trocas culturais. Isso já era uma forma de pensarmos em uma possível globalização. Por isso é muito difícil entender aonde ela começa. Basicamente, ela é a integração entre os povos, mas aonde ela começa é realmente muito difícil de achar um ponto inicial. Vamos para uma atividade. De acordo com o que estudamos até aqui, por qual motivo muitos autores alegam que a globalização não começou apenas após a queda do Muro de Berlim? Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade. Para esses autores, a globalização teria iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia no final do século XVI. Aliás, no final do século XV e início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. Bem, agora vamos falar sobre alguns aspectos positivos e negativos da globalização. Afinal, não existe só positividade, e existem alguns pesos da globalização, como por exemplo impactos ambientais, distribuição, e é isso que nós vamos ver aqui. Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade, como a cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente na economia. Então, quando nós falamos de globalização, ela atua em todos esses campos da nossa sociedade atual. Exemplo, dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil,
temos evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Isso é muito observado na globalização, por isso, inclusive, algumas pessoas dizem que ela começa com as grandes navegações por conta de grandes influências. Se nós formos pensar no português falado aqui no Brasil, ele por si só é um exemplo do que acontece com essas trocas culturais. Muitas palavras do nosso português brasileiro, elas têm origem indígena, como Tupi, Guarani e tantas outras povos que viviam aqui, influenciaram o nosso idioma, como também influências africanas, daquela região de Yorubá ali, onde nós temos muitas palavras do nosso cotidiano e que são comuns no português brasileiro, mas não no português de Portugal. Bem, sobre os aspectos negativos. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada. Aqui nós vemos uma vista aérea de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde nós temos ali várias ocupações irregulares, moradias mais simples, processo de favelização, e ao fundo, prédios. Essas diferenças sociais são agravadas por conta da globalização e do mundo capitalista. Hoje é muito difícil ter algum lugar do mundo que não existe nenhuma moradia irregular, mesmo nos países desenvolvidos. Quando nós falamos de favelização, que é o fenômeno do surgimento das favelas, por exemplo, geralmente as pessoas buscam aqueles materiais que são mais comuns na região para fazer suas residências. Lá no Egito, por exemplo, muitas pessoas moram em túmulos abandonados do antigo Egito, em pequenas pirâmides ou outros túmulos abandonados lá de 2 ou 3 mil anos atrás. Quando nós falamos dos Estados Unidos, muitas pessoas vivem em containers, trailers ou até mesmo em prédios abandonados. Então essa população, sem ter para onde ir, acaba indo sempre para onde é mais fácil o acesso. No Brasil, se nós pegarmos o Rio de Janeiro, por exemplo, as regiões dos morros, elas não têm valor econômico, porque você não pode fazer uma grande construção. Por conta disso, a população mais carente acaba usando aquele espaço para morar. E, infelizmente, nós sabemos que as condições geográficas acabam dificultando muito e gerando muitos problemas. Às vezes, o excesso de chuva pode causar desabamento e, infelizmente, pessoas morrem por conta dessas ocupações irregulares, por conta da forma irregular em que foi feita a casa, muitas vezes sem nenhum estudo, para fazer aquela moradia ficar estável na encosta de um morro. Bem, sobre os aspectos positivos. Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão do conhecimento. E graças à globalização, às trocas culturais dos mais diversos locais do mundo, nós temos um grande avanço tecnológico acontecendo. Duas cabeças pensam melhor que uma. Agora imagine o mundo inteiro preocupado em achar as mesmas soluções. É lógico que a globalização vai trazer muito avanço. Não à toa nós tivemos muito avanço após a industrialização. E da década de 1990 para cá, em um intervalo de 30 anos, alguns recursos avançaram muito mais rapidamente do que avançariam, caso não tivesse esse cenário globalizado. Pensadores do mundo inteiro, cientistas do mundo inteiro, trabalhando em prol de avanços tecnológicos. Tecnologias da comunicação ou das telecomunicações, como aparelhos celulares, avançaram muito nos 30 anos em uma velocidade que jamais aconteceria se o mundo inteiro não tivesse conectado, se o mundo inteiro não tivesse preocupado em trazer esses avanços. Bem, vamos a mais um exemplo aqui. Se a cura de uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida, a depender do contexto social e econômico para as diferentes partes do nosso planeta. Nós vivemos isso recentemente. Em 2019 foi identificado um novo vírus do coronavírus, causou uma pandemia global no ano de 2020,
cientistas do mundo inteiro buscavam uma forma de contornar essa situação através de uma vacina. Então, foram tantas pesquisas em tão pouco tempo e um esforço global que em tempo recorde a vacina foi desenvolvida. E não só um modelo de vacina, várias formas de vacina foram desenvolvidas, pois o mundo inteiro ficou muito assustado. Era a primeira vez na história recente que uma pandemia tinha ganho tanta força. Vamos para mais uma atividade. A globalização apresenta aspectos positivos? Se sim, aponte alguns exemplos. Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? A globalização possui diversos aspectos positivos, tais como os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão do conhecimento. Sobre os efeitos da globalização, que efeitos a globalização pode ter ocasionado no cenário global? Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou capitais especulativos. Se você olhar o mundo hoje, as principais cidades do mundo se conectam, sejam por redes de transporte ou por redes de informação mesmo. Quando nós falamos em redes de transporte, chega a ficar visível. Se você pegar uma área continental e em modo de satélite no Google Maps, por exemplo, você consegue ver cidades chinesas, todas elas interligadas umas às outras, e isso dá para ver de muito longe no espaço. Bem, as transnacionais e as multinacionais são outra consequência da globalização.
Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou globais. Muitas delas abandonaram seus países de origem ou simplesmente expandiram suas atividades em direção aos mais diversos locais. Muitas empresas atualmente, elas preferem abrir filiais em países emergentes ou subdesenvolvidos atrás de mão de obra barata. Isso faz com que leve desenvolvimento para aquele país e a economia daquele lugar acaba melhorando, direta ou indiretamente, por conta da presença daquela empresa naquele local. Sobre a globalização e o desenvolvimento. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias reverberou no avanço da industrialização, da urbanização de diversos países subdesenvolvidos e emergentes, inclusive o Brasil. O Brasil é um país que se beneficiou muito da chegada dessas empresas transnacionais, porque ele se tornou industrializado dessa maneira. Os blocos econômicos surgiram no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, mas só ganharam força após o fim da Guerra Fria, e eles tinham como objetivo fazer com que os países tivessem uma alternativa econômica. No primeiro momento, se pensava que os blocos caminhariam contra a globalização, e hoje nós sabemos que não é verdade. Graças aos blocos econômicos, a globalização acaba se desenvolvendo ainda mais rápido, com ainda mais velocidade. Portanto, a globalização é, portanto, um tema complexo, com incontestáveis ou incontáveis, aliás, aspectos e características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa e depender da região onde ela estabelece, ganhando novos contornos e também novas características. Vamos para uma última atividade. Escreva com suas palavras como a globalização contribuiu para o desenvolvimento de países subdesenvolvidos. E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? Com a globalização, as indústrias extrapolaram as fronteiras de seus países de origem, se tornando transnacionais, que se estabeleceram em países subdesenvolvidos através da matéria-prima e mão de obra barata. Indiretamente, a geração de empregos gerada por essas empresas contribuiu para o desenvolvimento em diversos países do mundo. E é isso aí. Nessa aula nós aprendemos um pouco mais sobre a globalização, lembramos o que é globalização. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais!